vocês. Agora a gente vai estudar sobre um novo conteúdo, que vai ser noções de conjunto. Eu vou ler aqui primeiro uma breve explicação aqui e vou explicar para vocês no quadro aqui, para tirar algumas dúvidas de vocês, certo? Noções de conjunto. Um conjunto é estabelecido quando agrupamos com as mesmas características, ou seja, elementos com as mesmas características. Esses agrupamentos possuem notação própria, utilizando letras maiúsculas para dar nome a eles, e representação específica, em geral por meio de círculos, formando-se o que conhece como diagrama de Venn, ou listando os elementos dos conjuntos. Agora, notação e representação de conjunto. Vou explicar para vocês aqui como é a notação e como a gente representa um conjunto. Em geral, utiliza-se letras maiúsculas para nominar um conjunto. Podemos representar o mesmo conjunto de diferentes modos. Representação de um conjunto dos números pares menor que 10. Aí eu vou dar um exemplo para vocês aqui, utilizando o diagrama de Venn. Qualquer dúvida, pode interromper e perguntar, certo? Ou seja, essa é a forma de a gente representar um conjunto A no diagrama de Venn, ou seja, que é esse círculo e tudo que está dentro do círculo são os elementos do conjunto A. Nesse caso aí, pediu para os números pares menores que 10, ou seja, 0, 2, 4, 6 e 8, são os números pares menores que 10. E tem outras formas de representar um conjunto, que eu vou explicar para vocês aqui adiante. Os elementos do conjunto A são os números pares menores que 10. Na representação gráfica, os elementos devem ficar no interior do círculo. Essa representação é conhecida como diagrama de Venn. Podemos representar também o conjunto fazendo uma lista de elementos, que eu vou passar agora aqui para vocês. Ou seja, essa fórmula aqui é uma maneira da gente apresentar ou representar o conjunto A, que são os números pares menores que 10, que são 0, 2, 4, 6 e 8, certo? Tem outra forma também da gente representar esses números. Ao representarmos o conjunto na forma de lista, devemos separar os elementos por vírgula ou ponto e vírgula, certo? Podemos representar um conjunto dos números menores que 10, dos números pares menores que 10, também assim. Conjunto A é igual P tal que P é par menor. Vou copiar aqui na linha mais embaixo. Conjunto A é igual a P tal que P é par menor que 10. Dessa forma aqui, ó, a gente lê isso aqui da seguinte forma: P, essa barra aqui significa tal que P é par menor do que 10, certo? Representação de relação de pertinência agora. Eu vou explicar para vocês a relação
pertinência. A relação de pertinência mostra se um elemento está dentro ou não de um conjunto, ou seja, se ele pertence ou não a um conjunto. Vamos utilizar os seguintes símbolos para a relação de pertinência, que são esses aqui. Esse azinho aqui significa pertence. Pertence. E esse azinho aqui cortado no meio significa não pertence. Certo? Assim, para afirmar que um elemento está ou não no conjunto, devemos utilizar essa notação aqui. Se o elemento está dentro do conjunto, a gente utiliza esse símbolo aqui de E, significa que ele pertence ao conjunto. E se o elemento não está no conjunto, ele pertence ao conjunto. E se o elemento não está no conjunto, a gente utiliza esse Ezinho aqui cortado. Isso significa que o elemento não está contido. Certo? Vamos seguir. Vou passar um exemplo aqui para vocês. Dado o conjunto B. B é igual a 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 15. Dado o conjunto B, observe que o elemento 5 está dentro do conjunto B, ou seja, esse elemento 5 aqui está dentro do conjunto B, ou seja, o elemento 5 pertence ao conjunto B, certo? Dessa forma escrevemos assim, ó, o 5 pertence ao conjunto B. O conjunto B é representado pela letra B maiúscula, ou seja, dessa forma a gente lê da seguinte forma: 5 pertence ao conjunto B, ou seja, o elemento 5 pertence ao conjunto B. Dessa forma aqui, a gente também pode utilizar o elemento 0. O elemento 0 não pertence ao conjunto B, ou seja, a gente escreve dessa forma aqui: o elemento 0 não pertence ao conjunto B, certo? Agora vamos para a relação de inclusão. Alguma dúvida aqui? Dúvidas? Vamos prosseguir então. Agora vamos para a relação de inclusão. Quando o elemento está ou não contido em um conjunto. Relação de inclusão. A relação de inclusão mostra se um conjunto está contido ou não dentro de outro. Na relação de inclusão, utilizamos os seguintes símbolos. É bem parecido com o da relação de pertinência, que é o Czinho, que significa contido, e o Czinho cortado, que significa não contido. Não contido. Certo? Esse Czinho aqui significa contido e esse outro Czinho aqui cortado significa não contido. Vamos prosseguir. Agora eu vou passar um exemplo aqui para ficar mais claro para vocês. Vou determinar aqui um conjunto A, B e C. O conjunto A vai ter os seguintes elementos: 1, 2, 3, 4 e 5. E o conjunto B vai ter os elementos 2 e 3.
e 7. Dessa forma, podemos observar que o conjunto B, que é representado pelos elementos 2 e 3, está contido no conjunto A, porque todos os elementos de B estão contidos em A. Então, dessa forma, a gente pode escrever que B está contido em A, ou seja, o conjunto B está contido em A. Dessa forma também, a gente pode observar aqui que o elemento 6 e 7 do conjunto C não está contido no conjunto A. O conjunto A não tem o elemento 6 e nem 7. Então a gente podemos escrever que o conjunto C não está contido em A, certo? Então, dessa forma, o conjunto B, que é representado pelos elementos 2 e 3, está contido no conjunto A. E o conjunto C, que é representado pelos elementos 5, 6 e 7, não está contido no conjunto A, pois o conjunto A não apresenta os elementos 6 e 7, certo? Então, para que um conjunto esteja contido em outro, todos os elementos desse conjunto têm que estar contidos dentro do outro conjunto, certo? Agora aqui vamos para a relação de igualdade. Igualdade de conjuntos. Igualdade de conjuntos. Igualdade de conjuntos. Dois conjuntos serão iguais se e somente se apresentarem os mesmos elementos, em qualquer que seja a ordem, ou seja, não importa a ordem, se o conjunto apresentar os mesmos elementos, eles serão iguais. Vou passar para vocês um exemplo aqui, o conjunto A, B e C novamente. Conjunto A vai de 1, 2, 3, vai de 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E o conjunto B vai ter os elementos 6, 5, 4, 3, 2 e 1. E o conjunto C vai ter os elementos 6, 5, 4, 5, 4, 3, 6, 2 e 1. Ou seja, dados os conjuntos A, B e C, dessa forma, notamos que os conjuntos A, B e C possuem os mesmos elementos, que são 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O conjunto B também possui os mesmos elementos que o conjunto A, são 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Não importa a ordem. O importante é que os mesmos elementos que tem em B, tem em A. Dessa forma, podemos escrever que B é igual a A e A é igual a B, certo? Note que o conjunto C aqui também é igual ao conjunto A e ao conjunto B, pois ele possui os mesmos elementos que A e B. Porém, o 6 aqui, o elemento 6, o elemento 5, o elemento 4, estão sendo repetidos mais de uma vez. Ou seja, ele, por estar repetindo, não vai alterar se ele vai ser igual ou não. Se está repetindo, não importa. O importante é que tenha os mesmos elementos de B e A. Ou seja, o conjunto A é
E por fim, igualdade do conjunto. Pronto. Primeiro aqui vamos explicar passar uns exemplos aqui para vocês de relação de pertinência quando um elemento pertence ou não a determinado conjunto. Eu vou dar um exemplo aqui de 3 conjuntos: conjunto A, conjunto B, conjunto C. O conjunto A será formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5. O conjunto B será formado pelos elementos 4, 2 e 1. E o conjunto C será formado pelos elementos 2, 6 e 10. Certo? Agora aqui, relação de pertinência. A gente vai saber se um conjunto pertence ou não ao determinado outro conjunto. Vamos ver aqui agora. Dado o conjunto A, B e C. O conjunto A tem os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. O conjunto B tem os elementos 4, 2 e 1. E o conjunto C tem os elementos 2, 6 e 10. Aqui agora, o conjunto B com os elementos 4, 2 e 1 pertence ao conjunto A, pois o conjunto A tem o elemento 4, que está aqui, tem o elemento 2 e tem o elemento 1, ou seja, todos os elementos de B pertencem ao conjunto A. Então podemos dizer que B pertence ao conjunto A. Agora vamos ver o conjunto C, se pertence ou não ao conjunto A. O conjunto C tem os elementos 2, pertence ao conjunto A. Tem o elemento 6, que não pertence ao conjunto A. Então, aqui a gente já pode dizer que o conjunto C não pertence ao conjunto A. Vamos ver aqui agora se o conjunto C pertence ao conjunto B. 2 pertence. O elemento 2 pertence ao conjunto B. 6 não pertence. Então aqui a gente já podemos dizer que o conjunto C também não pertence ao conjunto B. Certo? Alguma dúvida, gente? Não? Certo. Então vamos prosseguir. Relação de inclusão. Vou passar também o exemplo aqui de 3 conjuntos. Conjunto A, conjunto B e conjunto C. O conjunto A será formado pelos elementos 0, 2,